nós vamos falar sobre amizades tóxicas. Como eu já falei, quem tem a tendência de ter relacionamentos tóxicos e abusivos muitas vezes leva essa dinâmica de poder para outros tipos de relacionamento. E é muito comum ver esse abuso e essa toxicidade nos relacionamentos de amizade. E isso é algo muito prejudicial, porque as amizades têm um papel muito importante na nossa vida, tanto socialmente quanto emocionalmente. Mas nem todas as amizades são benéficas. Algumas elas podem começar já tóxicas e outras podem se tornar tóxicas ao longo do tempo, tendo o mesmo efeito, ou seja, causar mais mal do que bem. Por isso é crucial que você entenda as características de uma amizade tóxica para proteger a sua saúde mental e emocional. Então, eu vou falar aqui algumas características de amizade tóxica para que você fique muito atenta e atento. Primeiro ponto, desrespeito pelas fronteiras. Então, um amigo ou uma amiga tóxica é aquela que minimiza ou ignora quando você coloca um limite pessoal. Então, quando você fala, por exemplo, olha, eu não posso te atender agora, eu não posso sair com você hoje, a pessoa ela entende, né? Ela compreende, é todo mundo adulto, e geralmente ela fala, não, tudo bem, amiga, te entendo, e etc. Mas quando é tóxico, a pessoa geralmente não entende esses limites. É, geralmente, essa amiga tóxica, ela tem uma comunicação negativa. Então, a ideia é sempre ela te colocar para baixo, ou ele te colocar para baixo, falando sempre que você tá feia, sempre que você não desmerecer, né, o seu trabalho, te colocar para baixo, fazer críticas constantes, usar sempre uma linguagem meio passiva-agressiva ou sempre te colocar para baixo através de brincadeirinhas, sarcasmos e comentários depreciativos. A manipulação é uma característica, né, dos amigos e das amigas tóxicos, ou seja, sempre usando ali de artimanhas, de dinâmica de poder para te influenciar de maneira sutil ou explícita a fazer a vontade dessa pessoa, muitas vezes através do próprio vitimismo, fazer com que você fique com pena da pessoa e faça sempre você colocar os interesses dela em primeiro lugar. O desequilíbrio, né, uma amizade ou como qualquer outro relacionamento tóxico, tem uma dinâmica desequilibrada, uma dinâmica onde uma pessoa sempre dá mais, né, e nesse caso você, né, sempre está dando mais para essa relação, e a outra tá ali sempre recebendo, sem ter uma reciprocidade. Então, sabe aquela amiga que só fala sobre ela? Que não para de falar sobre ela e nunca te pergunta como é que você tá, como é que tá o seu dia, o que você tá fazendo, né? O assunto é sempre monopolizado sobre ela, né? E sobre as questões dela, que sim, porque o mundo gira em torno dela. Tem uma competitividade desleal aí, então a amizade tóxica, a amiga tóxica, ela transforma tudo em uma competição. Então, assim, você mostrou interesse por um carinha e daí ela vai lá e quer conquistar esse carinha também, ou você tá, sinalizando que você tem interesse numa vaga no trabalho, e aí ela vai lá e mesmo ela não sendo do interesse dela, ela vai entrar nessa competição só para te atingir, porque ela quer sempre provar de alguma certa forma que ela é melhor do que você, né. Tentando sempre aí te superar ou mostrar que ela é superior, né. A amiga tóxica, eu costumo dizer que é aquela que sempre o dela, né. "Ah, não, porque o meu é sempre melhor, o meu é sempre isso, o meu é sempre aquilo", né, e tem essa necessidade de sempre falar que o dela é melhor que o seu, né. E inconsistência emocional, ou seja, uma pessoa, né, uma amiga tóxica, igual outras formas de relacionamento tóxicos, tem, essa inconsistência, né, de estar ups and downs, então ela provoca alguns estresses emocionais através muitas vezes de comportamentos imprevisíveis e tem explosões de raiva do nada. Então, por exemplo, você está num bar, numa balada, e do nada essa amiga começa a chorar e você não fez nada para ela e ela começa simplesmente a chorar, a gritar, né? E as coisas são sempre muito do nada e muito imprevisíveis, né? Outro ponto, né? O impacto, né, que essa amizade tóxica traz. As amizades, como tudo na vida, é para ser leve, é para ser prazeroso, né? As amizades ainda mais, porque você tem o poder de escolher quem são os seus amigos e amigas. Então, quando você está com alguém que ao seu lado, né, uma amizade tóxica,
eventualmente você vai se deparar com estresse e ansiedade, né, uma constante tensão a interagir com esse amigo que está sempre pautado na negatividade, na competição, está sempre explodindo, está sempre se vitimizando, né. Além disso, ter um amigo ou uma amiga tóxica faz com que você, tenha ali a autoestima um pouco reduzida por ele. Por quê? Porque essa pessoa, sempre vai te colocar num lugar de subalternidade, então ela sempre vai tentar diminuir sua autoestima, mostrar que você é insuficiente comparada a ela, né. Então sempre ela cria essa dinâmica em que ela é o máximo e você é um lixo. Desculpa a palavra, mas é bem isso. E isolamento social, né, geralmente alguns amigos tóxicos são aqueles amigos muito ciumentos, que começa a te isolar de todo mundo, porque, ele demanda demais, porque ele tem ciúmes de todo mundo que você anda, né. Então esse é um ponto bem importante para ficar atento. E problemas de confiança, né, quando você acaba tendo, né, amizades tóxicas, você acaba tendo mais dificuldade de confiar nos outros, porque você passou por muitas experiências negativas com outros amigos tóxicos, você sofreu bastante e aí você tem dificuldade de confiar nas outras pessoas. É muito comum que pessoas que sofreram bullying na infância, que são relacionamentos tóxicos, elas criem esse trauma para a vida adulta. Tenho muita dificuldade de confiar e ter outros amigos e socializar e criar laços, e também, isso vai reverberando para os comportamentos amorosos também. Então as pessoas que tendem que sofreram bullying na infância, elas tendem a não a confiar menos nas pessoas e também reproduzir mais relacionamentos tóxicos quando adultos, porque a gente reproduz padrões e dinâmicas que a gente conhece, né. E como que a gente faz para manejar essas amizades tóxicas? O primeiro ponto é o que a gente está fazendo aqui, a gente está reconhecendo os sinais, a gente está identificando os comportamentos tóxicos, e isso é o primeiro passo para a mudança. Depois, é muito importante que você vá testando nessas amizades, colocar limites, comunicar claramente aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você quer e aquilo que você não quer, né. E além de determinar limites, mostrar que tem consequências, né, que se a pessoa ela agir sempre dessa forma te desrespeitando, você não vai mais ser amigo e amigo dela, né. É importante sempre você começar a entrar e estabelecer uma comunicação aberta, porque o amigo ou a amiga tóxica, ele sempre vai para uma comunicação mais manipuladora, mais na entrelinhas, justamente para te manipular. Então, o ideal é que você faça o oposto, você tem que se comunicar abertamente, tentando mostrar e discutir as suas preocupações de maneira honesta e direta, e avaliar se essa relação vale a pena, né, decidir se essa amizade é algo que você quer seguir em frente, né, ou se não seria mais saudável se afastar. E caso, né, seja algo que esteja te incomodando muito, né, procurar apoio especializado, né, então conversar com outras pessoas da sua confiança ou buscar uma terapia ali que possa te ajudar a te fortalecer para que você possa colocar limites nessa relação e eventualmente se afastar dessa relação. Eh, Bom, quais são os 3 pilares das amizades saudáveis? Primeiro, reciprocidade, não adianta ter uma amizade em que só um dá e o outro recebe, né. Amizade, como qualquer relacionamento, é baseada na troca, então tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Um dia a gente ouve o amiguinho, outro dia a gente conta para o amiguinho, não é sempre a amizade ou a programações não gira em torno sempre de uma pessoa. Respeito mútuo, ou seja, valorizar e respeitar as opiniões, cada um com um limite. Vocês obviamente vão divergir em vários aspectos, mas tem que prevalecer sempre o respeito pela opinião dos outros, sem, fazer menos das opiniões dos outros. E suporte positivo, ou seja, ter um bom amigo é aquele que está sempre ali, tentando despertar a sua melhor versão, senão não faz sentido você ter ali uma pessoa do seu lado, né. Então esses foram os principais aspectos das amizades, tóxicas, e como fugir dessas amizades tóxicas e como estabelecer amizades saudáveis. É isso, obrigada e até breve.